Allan Kardec então nos diz que os corpos orgânicos são assim como uma espécie de pilhas ou aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido vital determina o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade do fluido vital causa a morte. Nós vamos ficando desvitalizados. Chegamos a um ponto que os remédios já não fazem efeito. E desse modo, não resta outra alternativa se não trocar de roupa, se não trocar de uniforme e voltar ao lar e esperar o dia de retornar à escola planetária. Último quadro, por favor. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. A quantidade de fluido vital se esgota, o que estamos acabando de ver. E quando nós aprendemos que a quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos, não é a mesma em todos os seres orgânicos, isso corresponde às nossas necessidades reencarnatórias. Do mesmo modo que na Terra nós nos inscrevemos em cursos que duram 1 ano, outro curso que dura 2 anos, um curso dura 5 anos, e aí nós temos que ter cacife, recursos, para bancar esse curso de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, de 5 anos. Também quando chegamos à Terra, nós chegamos com propostas, com propósitos de uma encarnação mais longa, de uma encarnação mais curta, em função do que viemos fazer aqui. Se viemos acertar as pendências com a vida biológica, o mau uso do corpo, os suicídios perpetrados, nós vamos ficar aqui pouco tempo. É só para cobrir aquele buraco que nós deixamos. E aí a gente nasce e morre com 1 ano de idade, com 2 anos de idade, com 5 anos de idade, com 10 anos, com 15 anos. De acordo com a nossa necessidade. A gente vem fazer um curso rápido aqui. Mas há outros indivíduos que vêm para uma tarefa prisional. E aí vai ficar 70 anos, 80 anos, 90 anos, 100 anos. Imaginamos que alguém que viva 100 anos está resgatando débitos, porque vê as diversas gerações que já não são a sua, e a criatura vai se sentindo cada vez mais um estranho no ninho. Os mais jovens o olham como se ele fosse um dinossauro. Os da sua idade já não se entendem mais, porque já faltam certos tinos. Já não podem sair e se visitar reciprocamente, com raras exceções. Já se tornam pessoas dependentes dos parentes, dos descendentes, para levar aqui, para levar acolá, até para cuidar-se, até para tratar-se. Só pode ser resgate, para dobrar o orgulho e ficar nas mãos de pessoas que nem sempre têm amor por nós. Alguns velhos apanham, outros são explorados na sua aposentadoria, que os filhos e netos queimam e eles próprios não veem. Outros são colocados em asilos onde nunca recebem visitas. O curso que eles vieram fazer era de índole prisional. Há outros que vêm
cuidam da família, educam os filhos, colocam os filhos em condições de caminhar, fecham os olhos e voltam para casa, missão cumprida. Eram aqueles com os quais me comprometi a impulsionar, a ajudar, a orientar, em nome do amor. Aqueles que fizeram mau uso do lar, que agrediram a família, que foram ingratos com seus pais, nascem nos braços de mães felizes e expectantes, que morrem de parto, que morrem deixando-os em muito tenra idade, para que eles aprendam a valorizar o amor de mãe, valorizar o lar, numa experiência sempre amarga. Por mais que a madrasta o ame, que os avós os amem, por mais que receba carinho e calor, a frustração de não ter tido sua mãe sempre nos acompanha. E digo de experiência própria, a minha voltou para esse aldilá, um infarto fulminante aos 44 anos, quando eu tinha 4 anos de idade. E fiquei órfão de mãe, e fiquei órfão de pai, que tinha que trabalhar como chofer, e só me podia ver no internato uma vez por mês, quando tinha folga para isso. Só com o conhecimento da doutrina espírita, tempos depois, em plena adolescência da rebeldia, pude entender por que é que essas coisas marcaram-me a vida. E felizmente entendi. Não houve nenhuma rebeldia de minha parte. Conheci o Espiritismo aos 17 anos. Tive nem tempo de chutar o pau da barraca, de fazer bobagem, de bater cabeça, de usar droga, de beber, de fumar. Não houve tempo. De brigar com a sociedade, você é rebelde, deixar o cabelo black power, pintar de roxo, de amarelo. Quisera eu. Tive tempo. Ensaiava um conjunto, nos anos 60 se chamava conjunto, o que hoje são bandas. Ensaiava com os amigos, eu queria começar a cantar com eles, ganhar um dinheirinho. O pai de um deles seria o nosso empresário, iríamos lançar o nosso conjunto nas férias de julho, na nossa cidade, e eu exibido, aprendi as músicas, já tinha à época 120 músicas memorizadas, íamos começar em grande estilo. A própria escola já tinha oferecido o auditório para que nós fizéssemos nosso primeiro show. Em julho daquele ano, em abril, eu conheci o Espiritismo. Lá se foi embora a banda, lá se foram os gorjeios do Pretinho, e ficamos encantados de tal modo com essa nova luz que brilhou na nossa vida, que eu queria mergulhar neste mundo que só Deus sabe quando é que eu sairia, como é que eu sairia. Esse sairia nesta vida. Mergulhei nesse oceano profundo do pensamento espírita. Quando a gente tem mais de 50 anos, já pode falar de si sem problemas. Daí então, morrer é algo que está sempre nas nossas cogitações. Digo sempre aos meus amigos da instituição, que se tornaram a minha família: olha, eu viajo pelo mundo, ando de avião, de carros, estou por aí. Se existe alguém exposto, somos nós que viajamos desse jeito. Claro que na hora que chega o momento de voltar, onde a gente estiver, vai. Mas estamos mais expostos. Não sabemos quando, mas a qualquer momento as coisas podem acontecer.
E eles me dizem: ai, Raul, para com isso. Eu digo: não posso. Eu prego isto para as pessoas, para que pensem na vida sem perder o outro lado da medalha, o outro lado da moeda, que é a morte. Isso não significa que a gente vai parar de trabalhar, deixar de amar. Não. A visão que o Espiritismo nos dá de vida e de morte é de modo a nos fazer aproveitar bem a morte no corpo. Começarmos a ser felizes aqui, nessa morte corporal, em prol de melhores recursos na vida quando retornarmos. É aqui que nós sofremos todas essas limitações a que nos reportamos. O corpo que vai se alquebrando, que vai se definhando, que vai envelhecendo, a incapacidade que nos vai tomando conta. Quando voltamos para casa, não. Somos ágeis como aqueles adolescentes. O descanso dos espíritos é a mudança de ação, é a mudança de atividade. E o que mais nós anelamos, senão ter essa oportunidade de servir a Deus, singrar esses espaços, esses universos, felizes, cheios de felicidade, cheios de alegria. Aqueles que estão educando filhos, eduquem-nos com essa visão de que a vida na terra é um en passant. A vida na terra é um momento. Aqueles que têm filhos adolescentes, prepotentes, donos da verdade, que dizem que não pediram para nascer, converse com eles e diga-lhes que, tendo pedido ou não, essa é uma oportunidade que eles não podem perder, porque a juventude é período de empreendimento. É na juventude que a gente estabelece o que é que vai querer para a velhice se chegar lá, porque vamos colher na velhice do corpo o que tivermos plantado na juventude. O que fez Paulo, apóstolo, ao escrever ao jovem discípulo Timóteo, dizer no capítulo 2, versículo 22 da sua segunda epístola a Timóteo: foge, Timóteo, dos desvarios da juventude. Não é foge da juventude, foge dos desvarios da juventude e segue o amor, a justiça, a paz com aqueles que de coração puro louvam o Senhor. Então, orientar o nosso jovem, se ele quiser ter um ídolo, alguém em cujos passos ele gostaria de ir, escolha alguém em nome do Senhor, que esteja envolvido com amor, com a paz, com a saúde ética, ao invés de achar ídolos da droga, ídolos do crime, ídolos da sombra, da dissolução. Aqueles que já não têm crianças, que já não têm jovens, aqueles que estão curtindo a própria maturidade, avaliar o que fizemos da vida até agora. Se a morte nos chegasse hoje, o que é que teríamos para levar daquelas riquezas que o ladrão não rouba, que a ferrugem não corrói, tampouco a traça consome? O que levaríamos se a morte nos chegasse hoje? Mas há tempo, enquanto Deus nos permite ficar na terra, enquanto nos deixa estar no corpo, há tempo de fazer algum serviço pelo bem, de estudar, de aprender uma língua, uma arte, a cantar, a pintar, a desenhar, a praticar um esporte, a servir de voluntário numa obra social na nossa cidade, tenha ela caráter religioso ou não, porque o bem é sempre o bem, onde quer que ele apareça. Enquanto respiramos no corpo, o que é que Deus quer que eu faça?